Sejam bem-vindos a mais um episódio do DecolaCast, um podcast feito para você, dono e dona de uma microempresa do varejo. Eu sou o Walter Lopes. E eu sou o Rodrigo Silva e hoje nós estamos com o Kleber e a Daiane. Eles que já gravaram mais de 1.400 vídeos para o YouTube, possuem uma comunidade com mais de 870 mil inscritos no YouTube, além de 700 mil seguidores no Instagram. E hoje estão aqui para nos mostrar como ter um canal de sucesso. Então sejam muito bem-vindos, são mais de 142 milhões de visualizações e eu acho que a gente tem muito a aprender. Sejam muito bem-vindos, é um prazer estar falando com vocês. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos aí, um enorme prazer estar aqui com vocês. Espero que seja muito proveitoso, possamos aí contribuir com muita informação, compartilhar o conhecimento que nós temos aí nossa jornada até chegar a esse ponto aqui. Show de bola, cara. É um prazer receber vocês aqui. Eu acho que a primeira pergunta para nortear a nossa conversa aqui não pode fugir, né? Mas é o que motivou vocês a começar um canal falando sobre automóveis, né? O que motivou vocês a dar esse pontapé aí? Pois bem, né? Nós criamos o canal no YouTube, né? Chamado Car Up, porque Car Up era o nosso lava rápido. Nós abrimos um lava rápido. Na verdade, foi uma história bem longa. Acho que se for para contar a história até chegar no lava rápido, já dá uma hora aí. Mas, enfim, a ideia era construir uma oficina, era ter uma oficina. E o meio mais barato e mais fácil, já com uma boa cartela de clientes e conseguir a confiança deles, era através do lava rápido. Então, nós compramos um lava rápido e começamos aí. E o nome do lava rápido era Car Up. E naquele momento eu pensei, poxa, eu preciso de alguma maneira criar uma autoridade, mostrar os serviços que eram ofertados dentro do Lava Rápido. E aí a maneira que eu encontrei naquele momento e que estava em alta era o YouTube. Então cada serviço, cada tipo de serviço que era prestado dentro do Lava Rápido, eu gravava lá para o YouTube. Isso era que ano? 2017. 2017. Certo. Então, polimento, higienização, uma lavagem simples, limpeza de estofado, enfim, vários serviços. Naquele momento, eu gravava, mostrava e mandava para os meus clientes. Então, eu tinha lá o WhatsApp, já enviava para eles pudessem saber aquilo que acontecia, né? Sabia como é que era o procedimento e ver a qualidade que nós tínhamos ali em todos os processos. No meio disso, eu, como já tinha atuado dentro de oficina mecânica, eu gravava algumas dicas de mecânica automotiva também. Então, gravava alguns vídeos e também aproveitava e mandava para os meus clientes. E aos poucos eu ia inserindo alguns serviços mecânicos dentro do Lava Rápido. Tem algo que era fantástico, que conseguia vender toda a lavagem, era uma troca de fluido de freio. Eu tinha um equipamento, uma canetinha de medição de nível de umidade e fluido de freio, e 100% dos carros que chegavam lá estavam com fluido contaminado. Então, chegava lá, simplesmente mostrava, olha, o fluido de freio do seu carro já está contaminado, está acima da porcentagem ideal. Isso corre um grande risco de segurança. Você pode perder o seu freio, você pode causar um acidente. Pronto. Ali eu tinha prova para ele, mostrando que ele tinha um problema e que ele precisava realizar a manutenção de maneira imediata. Ou seja, ele levou o carro para lavar, eu já fazia um check-up no carro, verificava lâmpadas, verificava inúmeros itens, né? Então eu já entregava para a pessoa, chegava com o carro para lavar e ela chegava com um check-up mecânico ali. Então, nesse momento, eu já mandava para a pessoa, né, que ela tinha aquele problema e já realizava a substituição do fluido de freio. Então, já ia inserindo isso. E isso acontecia também porque muitos amigos perguntavam, poxa, Kleber, nossa, meu carro está fazendo tal barulho, está fazendo isso, aquilo. E aí eu começava a criar os conteúdos em cima daquelas dúvidas, né? E porque às vezes acabava sendo um tanto quanto repetitivo. Porque às vezes a pessoa, Kleber, meu carro tá com barulho na roda. Aí chegava outro, andava ali, Kleber, meu carro tá com barulho na roda. Peraí, né? Gravar um vídeo sobre... Eu ajudo vocês, mas tudo tem limite, né? Não posso ficar repetindo aqui. Então, porque às vezes a resposta era tão repetitiva, eu gravo, assiste esse vídeo aqui que você vai conseguir entender e vai ver os possíveis causadores desse problema. Caramba, cara. E ali você já tinha equipamento, você já tinha um monte de celular, já tinha filmmaker, tava tudo pronto já. Né? Jamais. Até falavam assim que meu cenário, assim, a maneira que gravava, a luz que incidia, parecia que era o crepúsculo, né? Porque era gravado na sala de casa e foi anteontem eu tava vendo meus primeiros vídeos.
E às vezes eu tava gravando, a Daiane tava fazendo as coisas em casa e eu via a sombra dela passando atrás, assim, na parede de casa. E tinha um quadro, né, que era o quadro da sala, um quadro de paisagem. E para poder ser, digamos, caracterizado como algo automotivo, eu tirava o quadro, colocava em cima do sofá e botava um quadro de carro, né? Um quadro da Ferrari que eu tinha ganho do meu pai, sabe? E aí, sim, né? A gente não tinha luz, então assim, só tinha a luz da janela, né? Então, e a luz normal, né? Então ficava aqui, ele ficava escuro e aqui ficava claro. Então, se vocês derem uma olhadinha lá nos primeiros vídeos, vocês vão ver isso. E ele ficava duro, né? Ficava duro, colocava uma camisa social só pra dar um pouquinho, né? De autoridade, gatilho, né? De autoridade. E não era só a camisa, né? Você lembra o que mais que tinha que eu colocava para gerar autoridade? Os livros. Uma calculadora científica, por causa da faculdade, né? Era tudo pensado, né? Os livros com, né, assim, de mecânica, né? Mostrando, assim, a calculadora. Eu não lembro se tinha mais alguma coisa de... eu colocava também a caneca, né? Da indústria que eu trabalhava, né? Que era... eu colocava a caneca com o logotipo também virado, para mostrar alguma coisa tem. Então, tudo são gatilhos para poder... E atrás eram as caixas, né? As caixas de sapato que a gente ia colocando para ficar certinho. Não tinha nada mesmo. Só um celular velho e começou. E vai, cara. Não, show de bola. Mas você falou duas coisas que me chamaram a atenção, né? Você falou da autoridade, que você já citou acho que 3 vezes desde o início. Você tá falando, nossa, eu queria demonstrar autoridade, por isso que eu comecei a gravar vídeo. Eu media o fluido de freio e geralmente estava baixo ou contaminado. E você basicamente começou já querendo vender serviços adicionais. A estratégia foi, vou ter um lava rápido porque eu quero ter uma oficina. Então foi tudo bem pensado. E a galera que nos assiste, na maioria das vezes, só vai. Elas não pensam tanto na parte estratégica. Que tipo de conteúdo que você assistia ou quem que influenciou você a pensar dessa forma? Porque não é comum, né? Olha... Acho que o seu irmão incentivou bastante nessa parte, né? Porque o Lava Rápido era dos dois juntos. Eles eram sócios, né? O Kleber que ficava lá à frente, mas ele que fazia parte de gestão, né? E essa era a ideia. Como a gente não tinha o dinheiro para começar, como o Kleber falou, para logo fazer a oficina, a ideia era aos poucos ir introduzindo esses serviços mecânicos dentro do Lava Rápido. Então, e ele também tinha um canal no YouTube. Ele já tinha um canal forte, né? No YouTube. Então, ele ficava falando, Kleber, a gente tem que começar o canal, Você tem muito conhecimento. O Kleber sempre gostou de carro, sempre entendeu muito, o pessoal sempre tirava dúvida com ele. Então, isso, ele falava, você tem que mostrar isso na internet, você tem que ensinar as pessoas, você não pode deixar isso pra você. Então, ele também foi incentivando essa parte, né? Ele tem grande parte nisso. E o interessante, assim, que na verdade, até naquele momento, o meu irmão, ele não vivia do canal, assim. Ele tinha uma renda com o canal que era suficiente para cobrir as contas. Então, água, luz, internet e por aí vai. E eu pensei, poxa, olha que interessante. O meio de mostrar os serviços que eu tenho aqui, né? Ganhar uma autoridade como prestador de serviço e também o meio de reduzir os meus custos, né? De cobrir os custos. Se eu elimino esses custos que eu tenho mensalmente, pô, show de bola, a minha lucratividade vai aumentar. Então, esse foi um ponto interessante. Então, unir o útil ao agradável, né? Então, começa por fazer uma rendinha a mais, aí vai transformando num negócio, né? Exato. Mas, assim, no sentido assim, de pensar a longo prazo, eu não sei, acho que eu posso dizer que pelo fato de eu vir de uma família, digamos, empreendedores, meu pai também a vida inteira foi empreendedor, meu irmão seguiu os caminhos porque era isso que a gente escutava dentro de casa, e eu escutava isso também pela convivência com meu irmão, com meu pai, então a gente teve um pouco disso, sabe? Então, de pensar meio que a longo prazo de uma maneira talvez estratégica, mas acho que foi bem que a vida mesmo vai mostrando pra gente, poxa, se você está vivendo aquilo naquele momento, você não pode ficar conformado com ela, né? Você tem que entender que é uma ponte. Se você quer almejar algo maior e você está numa situação que às vezes não é agradável, você não pode pensar, é ruim, ficar sacrificando, né? O que eu posso fazer diferente, né? Principalmente se você tá com tudo perdido, você não tem nada a perder. Então, exato. Né? E, inclusive, aí não deu certo, né? O Lava Rápido. Né? Mas foi ótimo. Foi um aprendizado. Uma escola absurda. Foi o lugar que me fez vender, aprender a lidar com frustrações, com problemas, com contato direto com o público e principalmente me ajudar a vender mais, a entender os pontos de bloqueio que o consumidor tem, entender todas as dificuldades que às vezes eles sofrem, aquilo que ele não compreende, e entender que muitas vezes ele não compra algo é porque ele não conhece.
Ele deixa de consumir uma coisa porque ele não sabe que existe aquele produto ou aquele determinado serviço. E aquilo me abriu a cabeça absurdamente. Então, eu agradeço imensamente por todo o sofrimento que eu tive dentro do Lava Rápido. Porque se não fosse o Lava Rápido, eu não teria o canal no YouTube. Se eu não tivesse o canal no YouTube, eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Foi sua principal escola no começo, né? Exato. Mas eu achei muito interessante que você falou, e é uma estratégia que os nossos clientes eles podem usar, e eu gostaria até de entender como que você chegou a pensar nisso, né? Que é o aumento do seu ticket médio, que querendo ou não, você até reforçou. O cliente ele tem mais coisas para comprar e você tem potencial de vender. Talvez você só não está observando onde está esse X da questão aí, que é para aumentar o ticket médio, né? Eu queria entender como que você pensou nisso, né? Você já fez o investimento da máquina sabendo dessa estratégia? Foi por acaso? Como é que foi? Eu trabalhei em oficina mecânica anteriormente, né? Comecei em uma oficina mecânica multimarcas, depois eu fui para concessionária. São públicos completamente diferentes. Dentro da oficina mecânica multimarcas, é uma manutenção corretiva. As pessoas esperam o carro dar problema para levar para a oficina e realizar a manutenção. Dentro da concessionária, você faz a preventiva. 95% dos carros que entram fazem a preventiva, fazem a revisão, né? Poucos são aqueles que entram com um problema. Então, você começa a analisar um pouco do público. E o público que eu estava recebendo era exatamente o público que levava o carro para a oficina mecânica para resolver problemas. E muitos sistemas as pessoas não conhecem. Muitos componentes do carro as pessoas não sabem que existem e que precisa de manutenção. Porque naquele momento a propagação de informação automotiva de manutenção era muito baixa. Hoje é um tema, digamos que antigamente era polêmico, usar aditivo no sistema de arrefecimento. Quando a gente fala de sistema de arrefecimento, a primeira coisa que a pessoa fala é radiador, o fluido do radiador, a água do radiador é água de torneira. Se eu falasse que não pode utilizar água de torneira, a pessoa, opa, peraí, como assim? A vida inteira eu usei, tá errado. Como assim que tá errado? Existe um produto específico. Então as pessoas não tinham conhecimento. Então eu aproveito dessa falta de conhecimento para mostrar para a pessoa, primeiramente, um problema que ela tem no carro dela e eu ofereço a solução. Esse é o principal ponto. Você tem que ensinar a pessoa, né? E aí, por consequência, a partir do momento que você ensina ela, o seu trabalho de vendas vai ser muito menor. Você gerou a demanda, né? Exato. Então, eu não preciso ficar... Viu? Seguinte, essa garrafa aqui, ela é a melhor do mundo. Se você comprar uma garrafa dessa, você vai ter um menor problema de ter que ficar repondo água, ter que aquecer o líquido com uma temperatura um pouco mais elevada. Não. A tecnologia empregada nessa garrafa faz com que você vai ter muitos benefícios. Você vai economizar gás. Enfim, mostrar para ela que existem tecnologias. Às vezes, ela tem uma dor que ela nem sabe, mas que você pode oferecer. E ela não compra esse tipo de garrafa porque ela não sabe que existe. Se ela soubesse que existia, né, se a partir do momento que você apresenta uma tecnologia, opa, peraí, eu quero isso daí. Então, é dessa mesma maneira que mostrava lá. Então, fluido de freio? Tem óleo no freio? Uso óleo no freio? Sim, existe um fluido que é utilizado para poder fazer com que o seu carro pare, para que possa frear. E esse fluido, ele é contaminado por umidade. Mas como assim? Não tem contato nenhum? Você está respirando. Você já viu que lá no marcador de temperatura, lá tem um nível de umidade do ar? Essa umidade, ela acaba entrando no fluido. Enfim, aí mostra a pessoa coisas que pouquíssimas pessoas sabem. Você apresenta para ele aquele problema. A solução é a seguinte, é trocar. Se você troca, você resolve isso daqui e você acaba com o problema. Então, dessa mesma maneira que, digamos que costumava fazer. Show demais. E um dos pontos que eu acho que aqui, pelo menos aqui na WS, a gente já errou várias vezes, é gravar um vídeo, postar e imaginar, nossa, esse vídeo ficou muito bom, agora ele vai bombar. Cara, são raros os vídeos que bombam. Como é que foi lidar com esse tipo de frustração, ou se é que teve esse tipo de frustração no começo? Porque eu imagino que foi muito trabalho e pouco resultado. Como é que você se protegia emocionalmente falando? Vamos lá. Até gerar a monetização, foram 113 vídeos gravados, 23 meses de publicação. Caramba. Então, entenda que seja qualquer for o negócio que você vai entrar, no marketing digital é a mesma coisa, mas no empreendedorismo também. É persistência e consistência. Se você colocar, digamos aí, fazer a divisão, em 23 meses, 113 vídeos gravados, vai dar uma média de 4 vídeos, 4,5. Ou seja, eu postei pelo menos 4 vídeos por mês. Se eu tivesse postado 112 vídeos e tivesse desistido, não estaria aqui. Mas eu persisti. Se
eu tivesse postado, né, os 50 vídeos lá, poxa, não tá dando resultado, não tá monetizando, não tô alcançando os resultados, né? Mas não, eu persisti até que desse certo. Né? Então, foi 2 pontos importantes que eu sempre falo. Persistência e consistência. Sobre a questão do vídeo, né, de criar um vídeo e não ter resultado, nós tivemos exatamente essa experiência aqui. E eu falo para vocês, né, que, primeiramente, não busque o vídeo perfeito. Não existe. Não existe. Eu tenho mais de 1000 vídeos aí no YouTube, também mais de 1000 conteúdos também no Instagram. Até hoje, eu não fiz o vídeo perfeito. Até hoje. Porque você sempre vai encontrar um erro no seu vídeo. Você vai encontrar um erro, às vezes, numa palavra que você poderia ter mudado. Você vai encontrar um erro na posição da câmera. Enfim, inúmeros fatores que você pode encontrar o erro. O ponto-chave é você sempre assistir o seu conteúdo e verificar os pontos que você pode melhorar. Então, a melhoria contínua. Você não pode simplesmente abandonar aquilo que você faz. Né? E essa questão de ter resultado, exatamente, a Daiane pode contar muito melhor para nós. Porque quando a gente largou nossos empregos, nós pedimos as contas dos empregos e viemos trabalhar, dedicar ao YouTube, nós tínhamos aí 1000 inscritos. Foram 6 meses até chegar a 5.000 inscritos. E eu lá me dedicando, gravando vídeo também. Acho que eu gravava em média 8 vídeos por mês. E não vinha resultado. Né? 6 meses para ganhar basicamente 4.000 inscritos. Alguma coisa tá acontecendo. Foi aí que a Daiane pegou. Pera aí, Cleber. Pera aí que vamos dar uma olhada nesse negócio aqui, né? Já tinha mais já acho que tava beirando lá uns 200 e poucos vídeos lá. Tem alguma coisa errada. A gente precisa entender por que não tá dando resultado de fato. Aí que ela fez a análise, né? Você pode contar melhor do que foi. Não, aí quando, na verdade, assim, né? Quando a gente conseguiu monetizar o canal, a gente tinha quantos centavos? 3 centavos. 3 centavos de dólares, né? E aí o Kleber, você vai largar seu emprego, a gente vai voltar pra Capão e a gente vai se dedicar a isso, porque realmente dá dinheiro. Eu falei, você tá doido, Kleber? Imagine, mas como que a gente vai viver, né? E tudo mais. Não, vai dar dinheiro, vai dar certo. Enfim, conversamos, né? Eu sempre apoio ele nas coisas, vamos junto então, né? E a gente voltou, e as pessoas, inclusive, nossa, que loucura largar os empregos. O Kleber já tava trabalhando na indústria, inclusive. E aí, tá bom, a gente voltou, e aí, falou assim, se a gente vai fazer isso, vamos fazer da melhor forma. Então, eu falei assim, eu vou estudar esse negócio, a gente vai aprender e vamos fazer esse canal dar certo. E aí, eu comecei a estudar. Nossa, eu passava o dia ali só estudando, tentando entender como que era o YouTube, como que eram os algoritmos, como que funcionava. E aí, foi quando começou a dar certo. Então, assim, quando você se dedica, quando você estuda, quando você busca mesmo, você não tem como dar errado, sabe? Claro, a gente ainda teve, né? Até hoje a gente tem, né? Como você falou, quando a gente faz um vídeo que a gente acha, nossa, esse vídeo ficou bem legal, vai ser sucesso. Nem sempre é assim. Até hoje a gente tem esses, nossa, poxa, o vídeo não foi tão legal. Porque a gente tá sempre testando, né? A gente tem que estar sempre... a gente tem que estar sempre analisando, inclusive no YouTube. A gente está sempre analisando ele. A gente não é porque a gente está com grandes inscritos hoje que a gente não tem que estar sempre buscando e entendendo o que muda, porque sempre está mudando, né? Uhum. Todas as redes sociais, elas vão mudando a forma que, né? Os algoritmos mudam a forma... Hoje você tem que colocar tantas palavras-chave, né? Tipo, hashtags, por exemplo, lá no Instagram. Agora não, agora você tem que colocar menos. Então, assim, você tem que estar sempre estudando, se atualizando para que a gente possa acompanhar, senão a gente vai ficar para trás. E, né, então, não foi assim quando que começou, né? Sempre estudar o que você vai fazer, não desistir, né? Que a gente não desistiu, poxa, não foi tão legal. E sempre, uma coisa importante, a gente sempre comemorava. A gente comemorava cada coisa que a gente conseguia. Poxa, né? Hoje ganhamos... 5.000. A gente olhava todo dia. A primeira coisa, quando a gente acordava, tem lá a parte... Vocês devem saber, tem a parte lá do estúdio. Todo dia, a primeira coisa, a gente entrava lá e via, nossa, ganhamos 5 seguidores ontem, inscritos, né? Ganhamos 5 inscritos. Nossa, vamos hoje. Ontem foi 20 inscritos, né? A gente tava... Era nada, né? Tipo, a gente tem ali, sei lá, uns 2.000 inscritos, mas a gente sempre comemorava. Nossa, então, assim, é sempre comemorar, não deixar de estudar, se tem o seu negócio. Nossa, eu já tenho um negócio, mas como que o mercado tá mudando? O que tá mudando? Tenho que acompanhar, então, estudo sempre. Sempre analisando as coisas que podem melhorar e dar certo. E o que quando dá errado, por que deu errado. E a gente sempre está fazendo isso. O que dá a impressão é que as redes sociais, elas entendem, putz,
Estão ganhando muito dinheiro. Deixa eu mudar aqui a forma de remunerar a galera. Mais ou menos assim O mesmo. pessoal entendeu, né? Eu que preciso ganhar mais. Mais Mas ou menos isso. um ponto que eu tenho curiosidade, e isso talvez essa dica vá nos ajudar aqui na empresa, mas tem algum modelo que vocês ficam replicando? Porque esse modelo de gravação é sucesso. Então, se eu fizer ele várias vezes, eu sei que eu consigo esperar um alcance bacana. Ou sempre é teste, cada vídeo é de um jeito. Como que vocês usam isso de forma estratégica? Já sabe alguns vídeos que dão certo, temas que sempre vão dar certo. Então, se tá um pouco baixo aqui as visualizações, o povo não se interessou muito por isso. A gente não pode falar só da mesma coisa, né? Então, a gente sabe o que dá mais certo, a gente tem o que tem mais, o que sempre dá resultado, então a gente sempre tem aqui, ó. Então, esse a gente vai testando outras coisas. A gente precisa falar de tudo, porque a gente está ensinando de mecânica, né? Ensinando sobre carro. Tem assunto que não é tão interessante. Mas a gente precisa ter tudo, né? No nosso portfólio ali. Então, então quando as visualizações não estão tão legais, né? Então, a gente postou vários conteúdos que às vezes não... Que poucas pessoas se interessam. Oxa, agora é a hora da gente colocar aquele que as pessoas sempre vão... Elas sempre se interessam por aquilo que sempre querem saber, sempre clicam, aquela capa que é mais chamativa, essas cores dão certo. Tudo é pensado, né? E quando você estava estudando, que você falou, não, vamos fazer esse negócio dar certo. O que você percebeu de começo que começou a funcionar? Porque você falou que foi estudar e entendeu alguns pontos que estavam fazendo a diferença, né? E o que você poderia compartilhar que fez a diferença para vocês naquela época? Quando a gente começou a colocar, primeiro, deixar bem alimentado não só a capa, né, que a gente fazia. Na verdade, a capa ainda era pouco que a gente entendia, né? Mas quando a gente começou a colocar descrição, tudo que a gente falava no vídeo, colocar aqui naquela parte lá de tags, se você tem um canal, você vai entender. Você coloca ali não só as palavras, você coloca a frase, a busca. Então, você tem que entrar pode ser no próprio ali, campo de pesquisa ali do Google, ou do próprio YouTube. O que as pessoas estão mais pesquisando? O que as pessoas querem saber? De que forma que elas pesquisam? De que forma que elas querem, quando elas querem saber sobre alguma coisa, como que elas digitam ali, como que elas escrevem. Então, quando eu comecei a ver isso, né? Tem alguns sites que nos mostram quais são as coisas que as pessoas mais pesquisam, né? Do nicho, né? E daí eu comecei a colocar na descrição, nas tags, comecei a colocar ali sempre, né? Um vídeo linkar no outro. Então, isso começou a dar certo. É só pra você ter noção, assim, por exemplo, pelo fato de eu ter um linguajar mais técnico, eu não colocava... por exemplo, sistema de arrefecimento, que é o mais simples, né? Eu colocava fluido de arrefecimento. Quem que fala fluido de arrefecimento? Fala água do radiador. Você entende? Então não adianta eu criar uma palavra-chave, ou então troca do fluido de arrefecimento. Fluido de arrefecimento, ninguém vai pesquisar dessa maneira, entende? Então agora você coloca como trocar a água do radiador. Beleza, aí você acertou porque é a maneira que as pessoas se comunicam. Então esse é o ponto. Você saber como que o seu público fala. Né? Que tipo de palavras que eles utilizam? Será que eles colocam o acento no O do óleo? Ou simplesmente eles deixam o óleo sem o acento? Então tem esses pontos que também geram diferenças. As palavras, a maneira que as pessoas escrevem. Então isso é um ponto Vale muito colocar importante. errado. Se as pessoas escrevem Exato. errado, a gente coloca também, Errado. que é o jeito que vai aparecer. Para que apareça pro maior, né? Quando a pessoa pesquisar ali, o seu conteúdo vai estar ali no começo já, né? Vai se colocar no lugar do usuário mesmo que vai pesquisar. Isso. Sim. E sempre vai ter o professor Pasquale que vai comentar falando que você escreveu errado, mas foi proposital. Isso que você falou é bem interessante. Você tem que pensar. Como que você pesquisaria? Como que você procura? O que chama atenção? Quando a gente coloca, a gente posta, e quando você vai pesquisar, você vai ver um monte. É como se fosse uma prateleira, né? Uma loja ali. E você vê várias capas, vários vídeos. Tem um monte de vídeo, né? E o que faz você clicar naquele e não naquele? Então, você tem que pensar como você pensa quando você vai pesquisar, para ver como as pessoas vão pensar e por que, para fazer elas clicarem no seu vídeo. Aí é uma junção de descrição com o título e a thumb também, então. Sim, a thumb ali acho que é 80% do seu vídeo. Caramba. Porque não adianta seu vídeo ser muito bom, mas as pessoas não clicarem. Elas não vão saber que seu vídeo é bom porque a capa tá ruim, então eles não vão nem saber que o vídeo é bom. Nem clicaram. Então, a promessa tem que ser legal, né? Tem que gerar uma curiosidade. E o título, né? Tem que conversar com
com a capa. E aí, depois que entra, daí é outro processo que a gente tem que A ideia pensar. de manter ele no vídeo. A Tem retenção. essa de quanto mais ele assiste, mais propaga o vídeo também? Sim, Tempo de tem muito retenção. isso. Por isso, a gente tá sempre aprendendo, né? E começa a ouvir, na hora que os 15, 30 segundos ali são primordiais para as pessoas, né? Para aumentar a... Você tem que ter uma proposta que você vai entregar aquilo que ele precisa. Então, assim, você faz uma boa propaganda ali na capa, como eu falei, você faz uma boa promessa, gera uma curiosidade. Quando ele clica, você tem que reafirmar aquilo que ele vai ver durante o seu vídeo. Então, por exemplo, assim, né? Você vai fazer você tá em um canal ali de culinária, como fazer um bolo de fubá, né? Você coloca ali, um bolo de fubá cremoso. Sempre coloque alguma coisa a mais, porque bolo de fubá tem um monte na internet. Então, coloca lá, rápido e fácil, vai 5 ingredientes, por exemplo. Quando ele entra no seu vídeo, você fala, agora eu vou te ensinar um exemplo, tá, gente? Vou te ensinar como você vai fazer o melhor bolo de fubá cremoso da sua vida. Né? Vai surpreender, vai ser rápido e fácil. Alguma coisa assim que pra ele, não, é exatamente isso que eu quero. Entregou uma promessa, né, muito grande pra você, isso gerou um gatilho na pessoa, e a pessoa, poxa, é o melhor e o mais fácil e rápido, com poucos ingredientes. Falei, meu Deus, poxa. Só Exatamente isso que eu funciona quero. se inscrever. Então são pontos assim que você chama atenção. Caramba, e teve algum vídeo de vocês que explodiu assim no começo que vocês falaram, nossa, agora acho que acertei a mão aqui. Foi no primeiro do canal, né? É um dos primeiros que bombaram lá, de como ligar o motor parado há muito tempo. Que as verdade. pessoas... Que foi interessante que Eu esse nem vídeo, lembrava mais que era isso. eu não botava fé nele. Por quê? Porque esse dia, eu tava tão cansado no dia do Lava Rápido, e eu fui gravar de chinelo. Eu tava de calça e chinelo, camisa social, que Não era o vai que eu dar usava. nada, ninguém vai ver mesmo, deixa eu Só gravar que daí, assim. na hora de gravar, a Daiane tava gravando Mostrei o e chinelo. desceu e mostrou meu pé de chinelo. Daí eu falei, ai meu Deus do céu, pronto, agora acabou com tudo. Ou seja, aquilo que eu achava que não ia dar certo, né? Que o vídeo já era, cara. Mostrou meu pezão lá, de chinelão, toda a autoridade que eu coloquei aqui em cima da camisa. Foi Já pra água era. abaixo, cara, por causa do chinelo. Mas foi o vídeo que bombou. Foi o vídeo que norteou e fez o canal crescer, ganhar muitos inscritos e visualização e conseguir atender os requerimentos lá para poder monetizar. Então, às vezes, aquele vídeo que você nem bota fé, e inúmeras vezes eu fiz vídeos, vou fazer isso aqui só para cumprir tabela, só para poder... Preciso postar, que vai dar né? preciso certo. postar. E quando você fala que bombou, assim, lógico que hoje provavelmente você já tem vídeos com muito mais visualizações, né? Mas naquela época, o quanto que ele destoou dos demais vídeos? Digamos, naquela época que tinha lá nossos 100 inscritos, os vídeos davam 36 visualizações, aquele vídeo já tava começando 30, 40, 50 mil visualizações. Caramba, então ele realmente destoou muito, né? Ele começou a crescer demais e por muito tempo foi o mais visualizado, né? E na verdade, realmente ficou bastante tempo. Mas ele já tinha sido postado já há bastante tempo, então ele continuou crescendo. Tem vídeo que você posta e que quando você posta ele não vai bem. Mas conforme o tempo, que você faz um bom trabalho de palavras, né, de título, ele começa a crescer, né? Então ele acho que foi depois, né? Não foi imediato. Não foi imediato, também foi aos poucos, conforme as pessoas foram É que pesquisando. é uma busca que tem de ser comum, né? Não é temporário ali, Sim. né? E Isso- ele começou a crescer de novo esses tempos com a pandemia, né? Mesmo sendo um vídeo antigo, ele ainda se tornou relevante, porque muitas pessoas deixaram o carro parado na garagem, e aí tiveram exatamente esse problema, começaram a pesquisar e dava de cara de novo com o vídeo. E lá estava eu de chinelão. nesse vídeo. E a partir desse dia, Kleber só grava vídeo de chinelo. E tem que pegar o pé dele. Pior que muitas vezes aparece assim, eu gravo só de parte de cima, às vezes eu tô só com a camisa. Eu gravava antes, né, só de camisa, mas tava de shorts e chinelo por baixo, para coisas que o YouTube não conta, não mostra. Então, que bacana, cara. Desculpa você falar sobre... tem um vídeo do canal, na verdade são dois. Não, tem um que foi o que... Isso foi do começo, mas tem um vídeo que realmente a gente chegou com 100 mil inscritos e ele ainda até hoje é o mais visualizado. Todos os dias. Todos os meses ele é o mais visualizado até hoje. A gente E falou foi de um ele que- vídeo que destoou. Teve um dia que você ganhou muito seguidor também, que destoou muito do comum? Já teve dias. Assim, por exemplo, no começo, eu fiz uma parceria com uma empresa mostrando meus resultados e eu estava achando que eu era o melhor. Tava balando.
nós ganhamos 30 seguidores por dia. E eu falei com uma convicção tão grande, assim, porque daí a Daiane falou, Kleber do céu, mas tem dia que não dá 30, tem dia que dá 15, 16. Não, a gente vai conseguir. E aí eu prometi pra empresa que nós ganhávamos 30 seguidores por dia. E aí teve dias aí ganhar de 5, 10 mil seguidores num dia só. E foi assim, em dezembro, quando a gente tava com 5 mil, que a Daiane aplicou todas as estratégias, os 5 mil em janeiro virou 20. Depois 20 virou 40, 40 60. Tanto é que nós chegamos aos 100 mil inscritos antes do meio do ano. Foi em maio para junho. Então, de 5 mil inscritos, menos de 6 meses, nós batemos os 100. E fechamos o ano com 220 mil inscritos. E essa empresa ainda fechou com a gente, ficou 3 ou 4 anos, né? A primeira empresa que nós fechamos, nós tínhamos 2.200 inscritos. E nós trabalhamos com eles por 4 anos, uma multinacional americana. Caramba. Então, eu vendi, né? Eu mandei um e-mail para a Bélgica mandou para os Estados Unidos, que era a matriz, e a matriz mandou para o Brasil, e daí que nós fechamos com eles aqui no Brasil, trabalhamos por todo esse tempo. Só rompemos o contrato porque teve algumas diferenças aí nas políticas internacionais, diretrizes, né? Senão, nós estaríamos aí trabalhando com eles talvez até hoje. E como que foi essa primeira parceria? Você foi atrás deles? Porque o canal tinha 2.200, eles já vieram atrás de vocês? Como é que foi? Não, fui eu que entrei em contato. E foi com essa parceria que eu comprei meu primeiro iPhone, meu primeiro investimento. Né? Então, antes disso, gravava com o quê? Eu tinha um Samsung bem simplesinho. Era bem simplesinho, porque o meu Sony Cybershot, que foi o primeiro lá, quebrou. E aí eu acabei comprando um outro Samsung. Quebrou também. Ele derrubou, tava gravando. Enroscou no fio, que não tinha... Era com fio ainda no microfone, né? Daí enroscou e caiu o celular. Tripé, caiu assim no chão, pum, quebrou. Aí acabou meu sonho ali. Aí eu fui, digamos, obrigado a fazer esse investimento. E aí com o dinheiro do patrocínio que nós compramos o primeiro iPhone para poder fazer esse upgrade, né? Mas eu tinha testado os produtos deles e gostei, vi que dava resultado. E até então gravei alguns vídeos e mandei um e-mail lá para a Bélgica, que era a fábrica. Falei sobre os testes, falei o que eu fazia, falei quem eu era. E daí eles direcionaram para a central de marketing dos Estados Unidos, o departamento de marketing lá da matriz. E aí continuamos algumas conversas e até então que eles direcionaram para o Brasil. E aí aqui no Brasil que nós continuamos as nossas conversas e fechamos nosso contrato por 1 ano. E aí foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então dá pra dizer que essa parceria foi fundamental pra vocês. Com certeza. Sim. Tanto é que o vídeo mais visualizado do canal foi de um produto que eu fiz deles. Né? Show. Então nós criamos um vídeo lá sobre limpeza de TBI, né? Corpo de borboletas, usando um produto deles. E aí esse vídeo hoje é o mais visualizado, tanto é que todos os meses ele ainda continua sendo visualizado. E hoje até é meio difícil desvincular da marca, porque nós não temos mais parceria com eles, porque nós fizemos um trabalho tão grande e por tanto tempo que todas as vezes que falava da marca, remetia a mim. Então virou, digamos que eu virei a marca em pessoa, sabe? Embaixador. Exato. Então ainda recebo mensagens, perguntas. Kleber, o que você acha desse produto? Hoje eu não posso falar mais, eu já tenho contrato com outra empresa. Então foi difícil, ainda está difícil desvincular, porque nós fizemos um trabalho gigantesco, que a marca ela era muito conhecida fora do país, mas no Brasil, digamos, a representatividade dela era baixíssima. Show de bola. E já que a gente tá falando de patrocinador, quem está patrocinando esse episódio é o Cisloja. Então, se você é micro e pequeno empreendedor, clica no link que está aparecendo aqui abaixo, porque a galera do Cisloja está prometendo aumentar seus resultados financeiros em até 30%. Clica no link ou lê o QR Code e vem ser Cisloja. Promessa é forte, hein? Promessa Aumento é forte. 30%. É forte. Gostei, eu acho loucura, mas se estão falando, acredito que entrega, né? Deve entregar. Tem que entregar. Se tiver no contrato, tá tudo certo. E essa parceria durou 4 anos, então. 4 anos. Depois disso, vocês tiveram outros parceiros. Ela foi fundamental para trazer outras empresas, Sim. Não foi? Eu sempre falo assim, às vezes, no começo eu fiz algumas parcerias, digamos, somente por permuta para ter de portfólio. Então foi uma estratégia para que pudesse mostrar para outras empresas que existem patrocinadores, apoiadores. E com eles, no primeiro momento, primeiro ano, digamos que a gente não ganhou dinheiro. Foi um investimento que a gente foi fazendo, assim, mas foi extremamente importante porque eu consegui a autoridade de uma multinacional em um canal de 2.200 inscritos, entende?
Então, eu vendi a minha autoridade, eu vendi aquilo que eu queria fazer e a maneira que eu ia apresentar os produtos. E a partir de lá foram surgindo outras. Então, com certeza, foram chamando, por exemplo, outras multinacionais. Hoje a gente trabalha com 6 empresas. Das 6, 5 são multinacionais, apenas uma que não é. Mas 6 que são fixas, né? 6 fixas. Outras campanhas que nós realizamos aí. E é importante a gente dizer que no começo a gente ia atrás das empresas, né? Então, a gente precisa de uma empresa de pneus ou de fluido. Então, a gente ia atrás para mostrar, né? Para se apresentar, porque eles não conheciam, a gente era bem pequeno. Hoje, as empresas vêm até a gente, né? Então, no começo, você tem que, ralar. Eu acho que uma das coisas que vocês falaram, e eu acho que é de grande valia para a galera que está nos assistindo, é que o primeiro dinheiro que vocês viram, vocês reinvestiram no negócio. Sim. Porque, geralmente, pelo menos a maioria que a gente tem contato, né? Vê o primeiro dinheiro, nossa, agora eu vou comprar meu carro. Nossa, agora eu vou juntar para comprar minha casa. E deu para ver que vocês, desde o início, já tiveram essa mentalidade de reinvestir. Eu comecei com um Samsung velhinho, não era touch, mas o primeiro dinheiro que você pegou, você trocou o equipamento, porque você sabia que aquilo ia ser fundamental para o seu crescimento. Sim, então a gente, de novo, aquele negócio de melhoria contínua. Assistir os seus vídeos, ver, opa, pera aí, isso daqui tá ruim, isso daqui precisa ser melhorado. Por exemplo, a imagem, né? Aquilo que nós tínhamos nos primeiros vídeos, a qualidade da imagem não era legal, já não era HD. Então vamos buscar uma solução para isso. Pô, agora a imagem tá legal, mas o som não tá bacana. Vamos fazer um investimento em microfone. Poxa, imagem legal, som bacana, mas a luz está ruim. Vamos fazer um investimento no ring light. Poxa, tá ficando tremido, o que a gente precisa comprar? Vamos comprar, né, o gimbal. Beleza. Enfim, são vários pontos, aí você começa a fazer um investimento para que você possa ter a versatilidade e melhorar os resultados. Até porque todo mundo, quando assiste uma coisa, ela vai observar. Agora, se você vê um negócio completamente tremido, som ruim, chiado, escuro, a tendência é que, por mais que a informação seja boa, você vai deixar, poxa, nossa, eu não estou escutando nada, tá ruim. Principalmente o áudio, né? As pessoas, a imagem ruim até as pessoas levam um pouco, mas o áudio ruim, eles já falam, nossa, já... Porque a internet não perdoa, né? Se eles vão falar. E por isso que também é importante o Kleber falar que teve que... Olha, eu passei por perrengues, assim. Teve momentos que eu quis desistir, porque a partir do momento que você se expõe, você tá sujeito a muitas marteladas. As pessoas são extremamente maldosas. E chegou um ponto que eu comecei a duvidar do conhecimento que eu tinha. Se eu realmente sabia, se eu realmente era uma pessoa boa, enfim... Porque as pessoas, elas não comentam assim pra falar, a informação tá ruim. Não, elas comentam de fato pra te machucar, pra te ofender e te fazer desistir. Então, por muitos momentos eu pensei, putz, nossa, caramba, complicado. Acho que eu vou deixar de fazer isso daqui. E na época a gente tinha somente um notebook que tava quebrado, que até foi emprestado, e é o que a gente usava, é o que a gente tinha naquele momento, sabe? E... por várias vezes as pessoas comentaram, nossa, que notebook velho, que lixo, nossa, notebook quebrado, como você tem coragem de gravar com esse notebook? Por que você não para? Por que você não desiste? Caralho. Então as pessoas... Falou o cara que nunca fez nada, né? Exato. Eu fico pensando o que faz a pessoa comentar isso. Tipo, se ela não gosta, pega e sai, né? Mas a pessoa perdeu o seu tempo pra criticar uma pessoa, né? Pra falar dessa forma, né? E inúmeras vezes, a gente já tinha casos assim de as pessoas... assistirem os vídeos no YouTube e no Instagram mandar no privado. Nossa, Kleber, seus vídeos são muito ruins. É um lixo esse conteúdo que você cria. Por que você não desiste? Eu não sei como você tem coragem de postar. Ou seja, a pessoa perdeu o tempo dela de sair do YouTube, assistir um vídeo no YouTube, ir no Instagram e comentar isso. Eu fiz questão, poxa, naquela época eu ainda não tinha aquele preparo emocional, sabe? E aí eu entrei no Instagram dela, comecei a seguir, olhava a foto da família, nossa, que família maravilhosa, curtia todas as fotos, nossa, Deus abençoe sua vida, que viagem sensacional, sabe? Então eu comentava em todas as fotos, curtia, falava, cara, você é muito fera. Poxa, onde você mora, sabe, coisa assim, até chegar no ponto que ele bloqueou eu. Então eu fiz, digamos, uma psicologia reversa, e naquela época, às vezes, eu comentava, eu brigava, olhava documentário, leia livro tal, página tal, capítulo tal, lá tá a informação, enfim, eu começava a brigar. Hoje eu leio as 3 primeiras palavras. Você é um. Pra mim isso não me interessa. Você vai. A gente tem que usar o nosso tempo para responder quem tá fazendo uma pergunta, né, e responder
quem a gente pode ajudar, não quem tá só querendo criticar. Não vai levar nada, Não né? vai levar nada. Nada. E hoje, como que você escolhe o tema dos seus vídeos? Você vai mais pro lado mecânico, você vai pra apresentação de veículos, que eu vi que você tem esses dois formatos, né? O que chama mais atenção do seu público? Primeira coisa, a maioria dos conteúdos que eu criei da minha cabeça não deram certo. Praticamente 100% dos vídeos que deram certo foi a Daiane que escolheu. Porque é o seguinte, a percepção minha é de que muitos conteúdos são básicos demais. Porque eu tenho conhecimento... muito técnico, né? Então Entendi. eu tenho conhecimento... Se você falasse, por exemplo, do fluid de freio, pra mim, já é um negócio muito básico pra mim. Só que, às vezes, a dúvida de uma pessoa que já é mais leiga e não tem tanto conhecimento é o que a maioria tem. Então, praticamente 100% dos vídeos que tem uma visibilidade alta foi uma sugestão da Daiane. Claro, por que você não grava disso? Daiane, eu acho que não dá, isso é muito básico. Mas por que? Porque é interessante. A gente não sabe, né? Daí eu... tá bom, vou falar, mas é básico demais. Isso daí todo mundo sabe, não é possível, né? E aí eu pegava e gravava. E, cara, eu olhava assim, como assim, meu? Aí depois vem, né? Daí eu... O que você acha? O que a gente grava? Daí a partir de então, a Daiane começou a dar a maioria das sugestões dos conteúdos, né? Só agora, né, que nós temos hoje 2 meninas em casa, que a Daiane tem se dedicado, que aí eu tenho que fazer um pouquinho uma pesquisa maior, mas agora que elas estão crescendo, a Daiane já está voltando a participar e dando mais as sugestões de criação de conteúdo aqui, a gente tem feito dessa maneira. Mas basicamente também é olhar um pouco das tendências, né, do que está acontecendo, o que as pessoas estão comentando, mas algo muito importante e para nós sempre funcionou, eu até comentei com a Daiane essa semana, que fez fechar a gente de parceria com uma empresa, nunca entrar em polêmica. Nunca entrar em discussão. Nunca ficar gravando vídeo falando mal de alguma coisa, de outra pessoa e por aí vai. Já fizeram muitos vídeos falando mal de mim. E canais maiores que o meu, né? E depois essas pessoas, até teve um canal que é muito grande, que fez vídeo falando mal de mim, entrou em contato comigo pelo Instagram, querendo conversar comigo, e hoje a gente conversa. Viramos amigos, então. Então, sabe, eu não entro nesse mérito de ficar criando confusão, fazendo polêmica. Eu só faço o meu trabalho, eu só quero fazer o meu, fazer o certo e levar informação, compartilhar, ajudar pessoas. Acho que esse é o principal fator. Ajudar pessoas, né? E tem algum canal que você olha assim e inspira você? Porque... pelo menos uma recomendação que a gente sempre dá para os donos e donas de pequenas empresas é ter um ciclo ali, né? Ter algumas pessoas que vão ajudar a ir para o próximo nível, né? E muitas vezes a gente olha as pessoas de baixo para cima e já fica assustado, né? Mas são pessoas que têm muito a ensinar. Você teve essa turma que te ajudou ou você foi lá atrás? Deixa eu ver qual que é o conteúdo que ele mais teve visualização, vou regravar, vou fazer algo parecido, como que foi? Sim, eu sempre assistia vários canais e hoje eu vi, oportunidade de conhecer várias pessoas, né? Que antes eu tinha ali como uma referência, a base, né? Tanto no Brasil, nos Estados Unidos, eu peguei muito, acho que foi o principal. Tinha 2 canais, 3, digamos assim, que eu assistia bastante. Que era o Engineering Explained, que ele era um engenheiro, ele é um engenheiro mecânico também, e ele produzia conteúdos extremamente técnicos. Então eu achava fantástico, poxa, legal, cara, a linguagem que eu gostava de assistir, de entender, e eu comecei a copiar, replicar um pouco dos conteúdos deles. Daí tinha o outro canal também nos Estados Unidos, que é Chris Fix, que ele também fazia conteúdos de manutenção, bem passo a passo, sabe? Bem minucioso em todos os detalhes. E aí eu comecei a replicar também os conteúdos que ele produzia lá. E algumas, digamos, os conteúdos que a gente chama mais chamativos, né? Mais apelativos, que era Scott Kilmer. Também é um mecânico nos Estados Unidos que ele coloca assim, umas capas bem chamativas, bem apelativas, sabe? E uns títulos assim muito loucos. Enfim, eu começava a copiar os conteúdos dele também e eu via, caramba, dá certo, cara. E aí foi bem esses 3 canais principais fora e depois o Opinião Sincera aqui no Brasil. E aí depois, esses dias no Festival Interlagos, tive a oportunidade de conhecer, né? O Felipe, que é o dono do canal. Daí, poxa, cara, a vida inteira, desde pequeno ali, começando o canal, assistia ali, eu tinha 1.000 inscritos, vocês já tinham 100 mil, cara. Puta, que prazer conhecer ele. E aí, nossa, conversamos bastante. Falei, rapaz, como que você consegue... criar um conteúdo assim de uma maneira técnica tão fácil assim? Você é louco, não? Eu criei como referência com vocês, né? Eu aprendi com vocês, né? Daí a gente ficou, conversando bastante assim, e hoje eu vi que eu tinha a oportunidade de conhecer várias pessoas que eu tinha como referência, que eu, digamos, estava lavando louça, colocava o celular para assistir os conteúdos, depois eu encontrei.
Então, por exemplo, o ADG da oficina High Torque, né, a gente pode encontrar, conversar no WhatsApp várias vezes, né? Então, oportunidades que apareceram assim que eu nunca na minha vida imaginava. E primeiramente também nunca coloquei isso como meta, nunca tinha pensado que eu ia trabalhar com o YouTube. Não era esse, digamos, meu principal objetivo. Nunca sonhei, nossa, eu quero ter tantos mil inscritos. Não, a ideia era pagar a conta de água e luz ali. Né? Cara, Você entende? Você falou que você não entra em polêmica. Qual carro você nunca compraria? Não, agora que a gente começou a fazer criação de conteúdo, a gente sabe o quão difícil é criar conteúdo. Não sei se com o tempo isso facilita. Mas eu queria entender como que é a sua rotina, como que você se organiza, quanto você tem uma periodicidade de vídeos, você tem hora certa para lançar conteúdo, quanto tempo você leva para fazer um script ou se preparar para o vídeo, enfim, como que funciona um pouco dessa criação? Primeiramente, que nem a Daiane sempre dá sugestões, e aí eu começo a ver, às vezes, uma sugestão que ela tem, com base, às vezes, na necessidade que a empresa tem também. Então, por exemplo, como eu disse, hoje nós temos... Quando você fala empresa, desculpe te cortar, os seus conteúdos são sempre feitos a partir de uma parceria ou você ainda tem aquela rotina de publicar? Então, nós criamos os conteúdos fixos para as empresas e também nós criamos outros conteúdos, digamos, sem ser um patrocinado, né? Mas nós sempre buscamos levar de uma maneira bem simples e de maneira bem natural. Tanto é que, por mais que nós criemos vários conteúdos de empresas, eu nunca falo o nome do produto. Compre Omo Progress, uma coisa assim, sabe? Eu não falo assim. Eu tô falando sobre... Aparece o produto 10 vezes atrás de você ali, mas você não fala nada. Exatamente. Inclusive, é por isso que esse vídeo que ele falou dessa empresa, da primeira parceria que a gente fez, ele teve muito sucesso, porque as pessoas comentaram muito. Qual que é o nome do produto? Porque tá ali, mas as pessoas, elas querem né, que você fale, eu não sei o que tá escrito, mas elas vão perguntar. Qual que é o produto? Que produto é esse? Então, assim... Até hoje tem pergunta lá, que produto que é, sabe? Mas hoje vocês percebem que quando vocês indicam, dá na cara que é uma propaganda e a pessoa fica meio na defensiva ou... Algumas vezes sim. Entendi. Por isso que tem que ser bem suave. Você tem que mostrar o que você está usando. Não como o Kleber falou, não fala, compra isso daqui. Não, eu uso esse daqui. De novo, Daí elas vão querer, eu quero usar o que o Kleber usa. É a estratégia que eu falo, é 80% informação, 20% venda. Então você apresenta um problema e mostra a solução. A solução é um produto, um serviço ofertado por aquele parceiro. Esse é o principal fator. Na verdade, até algumas formas que a gente trabalha, às vezes o Kleber tem que falar. Porque a empresa, ela quer que o Kleber fale. Então, você vai ver lá, nossa, mas o Kleber falou que não fala, mas a empresa pede. A gente até explica, conversa, olha, dá mais certo quando a gente não fica oferecendo, né? Mas não, a gente fala, não, a gente quer que você fale. Então, aí precisa de uma estratégia mais intrusiva, assim, algo mais apelativo, sabe? Então, aí tudo bem, a gente conversa se a gente tenta ajustar alguma coisa, mas a gente fala às vezes, né? Tipo, fala mais do produto quando é pedido da empresa. Mas no nosso escolher, a gente faz de forma mais natural possível. Daí eles te passam a demanda, vocês constroem o conteúdo, manda para eles. Como que funciona essa aprovação? Algumas sim, algumas a gente é livre para escolher o tema, para postar e eles aceitam lá. Outras não, a gente tem que ter uma aprovação antes. Mas na maioria dos casos, né, a gente verifica as tendências do mercado. E como eu sempre falo, eu vou sempre perguntando para as pessoas. Então, por exemplo, no Instagram, crio a caixinha de perguntas, as pessoas vão mandar as dúvidas e com base nessas dúvidas eu já vou vendo o que eles não estão entendendo, quais são os pontos de bloqueio para poder comprar determinado produto e assim eu vou gerar, então, uma estratégia para quebrar aquele ponto de bloqueio e levar a uma conversão. Então, esses são os pontos principais. Você analisar o que está impedindo da pessoa comprar a nossa querida garrafa aqui. Por que ela não está comprando? Será que é preço? Bem, se for preço, ok, vamos trabalhar então nas características, nos diferenciais que tem essa garrafa aqui frente aos concorrentes para mostrar para ela que não é um preço, não é um custo, e sim um investimento. Nós fizemos aí, trabalhamos por 2 anos com a Michelin, que é a empresa que tem os pneus, digamos, os mais caros do segmento. Então, o desafio é mostrar para a pessoa o porquê pagar caro num pneu que você vai pagar, por exemplo, da Michelin, R$ 2.400, sendo que no mercado se encontra na mesma medida por 800. Por que eu vou pagar tudo isso? Então, o desafio é sempre mostrar que você não está pagando o preço, pagando R$ 2.400, e sim você está investindo em um componente que te traz inúmeros benefícios. Por exemplo, a gente comparar a durabilidade.
Um pneu lá chegou a 200 mil quilômetros rodados. Um pneu, um jogo de pneu. Sendo que o concorrente chegou a no máximo 60 mil. E aí, você acha que o valor investido naquele produto não valeu a pena? Poxa, acho que vale muito a pena. Sem contar a economia de combustível, ruído, enfim. Então, são outros pontos. Então, sempre levar em consideração isso. E hoje a gente trabalha só com produtos de alto valor agregado. Então, acho que acabou se tornando, digamos, uma expertise nesse sentido de trabalhar com produto caro, para poder mostrar exatamente esse ponto, né? Os diferenciais que você tem. Agregar maior valor à marca, responder dúvidas frequentes e mostrar esses diferenciais que fazem a pena um investimento. Não é um comprar custo-valor, né? Valor é diferente de custo, né? Então a pessoa tem que entender isso. E é importante também dizer que são produtos que a gente acredita, que não só Exato. por dinheiro, né? Então, eu sempre falo, Kleber, realmente esse produto é bom, vale a pena a gente, né, fechar antes, porque é o nome, né? É o nome do Kleber. A gente demorou muito tempo para construir isso. Então, a gente sempre vê, a gente testa antes os produtos para ver se é legal antes de fechar. Show. Já chegou alguma marca que vocês pediram o produto para fazer uma avaliação antes de fazer algum tipo de propaganda? Já, várias vezes. E aí teve produto que era realmente muito ruim. Eu falei, poxa, não dá, isso aqui realmente não vale a pena. Não vou... a proposta é boa, mas... Você perde a credibilidade também, né? Sim. Tudo que você demorou para construir, você pode perder ali por conta de Então, valor em dinheiro. eu sempre falo, eu sempre testo. Na cláusula do contrato tá lá, né? Só vou falar aquilo que eu realmente testar e aprovar. Aquilo que não condizer com os meus valores, aquilo que eu testar e ver que não tem resultado, aquilo eu nem falo, porque, poxa, eu só vou mostrar ali da minha cara com um produto que realmente é bom. Então, esse é um ponto importante. E ainda falando das parcerias, eu queria entender que tipo de formato, você falou que é muito personalizado, né? Mas que tipo de formato geralmente você vende? Se é um banner no vídeo, se é você falando? E até queria entender se tem alguma parceria que você fez para o uso da sua imagem fora do seu canal. Se já existiu esse tipo de conteúdo. Eu já criei anúncio de venda para outras empresas, né? Então, por exemplo, ele tem um determinado produto e eles precisam criar um anúncio para poder rodar no Instagram deles, rodar no YouTube, enfim. Já criei esse tipo de conteúdo que não ia ficar vinculado, digamos, nas minhas redes sociais. Então, já fiz isso daí. E, geralmente, as empresas, a gente teve casos de pedir produto para poder avaliar e fechar parceria. Enfim, teve inúmeras formas possíveis aí para realizar esse tipo de trabalho. E hoje a gente tem alguns contratos que são fixos, com a periodicidade fixa, a quantidade fixa de conteúdo. A gente define ali a periodicidade, mas, novamente, a gente sempre faz uma análise da necessidade da empresa, tentar entender aquilo que eles querem, e aí sim a gente trabalhar para esse fortalecimento de marca. Isso é algo muito, muito importante. A gente precisa entender, senão, se ela chega com uma proposta e às vezes eu vejo que eu não consigo entregar, não é aquilo que eu acredito também, não dá. Já teve aí, por exemplo, coisa que mais chega hoje, proposta de cassino, né? De jogo do Tigrinho, essas coisas. Meu, todo dia chega proposta disso daí. Meu, não dá, cara. Isso aí não tem nem condição de eu falar isso, apesar de a proposta ser realmente tentadora, porque eles oferecem um dinheiro muito maior, muito melhor do que qualquer outro tipo de parceria. É realmente tentador, mas aí você está entregando seus valores, né? E quando que você viu que esse seria o seu principal negócio? Porque você iniciou com Lava Rápido, sociedade com o seu irmão ali, começaram juntos. Aí a ideia era ter uma oficina mecânica e hoje você é uma referência no YouTube, conversa com milhões de pessoas mensalmente. Cara, como? Como que você fez disso um negócio lucrativo? Comecei, na verdade, eu larguei do meu emprego para dedicar no YouTube por causa que... eu sempre fui uma pessoa, digamos, alegre, mais feliz, né? Eu falo assim que naquele momento que eu pedi as contas, eu era meio que o filho do Pablo Marçal, naquela época, 2019, né? E já assistia o conteúdo na época que o Pablo Marçal era mais gordão, era barbudão, era completamente diferente do que ele é hoje. E eu assistia muito os conteúdos dele e ele falava muito sobre isso, sobre empreendedorismo, em falar sobre... você trabalhar para o outro, você está ajudando o outro a realizar o sonho dele, né? Quando você trabalha para você mesmo, você está trabalhando para você realizar seus próprios sonhos. Então, aquilo entrou na minha mente. E eu era uma pessoa feliz, eu tinha alguns conceitos e eu chegava toda segunda-feira muito feliz. Eu chegava lá e falava, bom dia, hoje é o melhor dia, né? Feliz, agora até esqueci o jeito que eu falava, mas enfim, chegava segunda-feira, subiando, cumprimentando todo mundo. Dia Mundial da Alegria. Dia Mundial da Alegria, isso é verdade. Segunda-feira já é Dia Mundial da Alegria.
E aí até que teve meu chefe chegou um dia lá, pô, Kleber, Nessa época, seu sonho ainda era, né, era, crescer a minha meta era 30 anos, eu quero ser diretor, eu quero pelo menos ser gerente de alguma indústria multinacional no ramo automotivo, eu quero mudar para a Alemanha, enfim, eu tinha todo traçado meus planos para trabalhar em algum lugar, enfim, ter um determinado cargo, enfim, seguindo o ramo de engenharia. Só que nesse dia, meu chefe chegou, Kleber, poxa, queria conversar com você. Falei, opa, vamos lá. Eu já fui batendo nas costas dele, e aí, como é que foi o final de semana? Tudo certo com você aí? Não, Kleber, tudo certo. Então, opa, então vamos falar na sala de reunião. Opa, beleza, então vamos lá, fui conversandinho assim e tal. Motivar. Tô motivando e tal, as coisas, bem felizão. Senta aí, Kleber. Opa, beleza. E aí, o que você está precisando? Alguma coisa especial? Algum projeto, alguma coisa? Então, Kleber, eu queria falar para você que essa alegria demais aí que você tá tendo no escritório tá atrapalhando. Tá me estressando, cara. Daí Muito feliz. Daí eu falei, putz, como é que é? Desculpa, eu não entendi. Kleber, é que essa alegria demais aqui tá tirando o foco do pessoal. A minha alegria tá atrapalhando? Kleber, então eu vou pedir pra você, né, ficar mais tranquilo, assim, porque não tá legal. Entendi. Beleza, era só isso? Beleza, tá bom. Aquela foi a semana mais triste que foi no escritório. Mas foi a semana que eu mais trabalhei, cara. Foi a semana que eu fiz o melhor trabalho da minha vida. Foi aquela semana. Não só você trabalhou, os outros. Botei todo mundo pra trabalhar. Todo mundo entrou na roda. Ninguém ficou parado aquela semana. Porque nós temos tolerâncias, nós temos alguns pontos que podem ser relevados. Aquela você semana... trabalhava na qualidade, né? Trabalhava na qualidade. Então, existem produtos que têm determinadas tolerâncias que você pode relevar, desvios de qualidade. E aquela semana eu falei, cara, eu vou seguir conforme o manual. Agora não tem tolerância mais. O negócio vai seguir ou é bom ou é ruim. Ou é conforme ou não conforme. Então, beleza. Aí foi. Cara. E aquela semana eu botei todo mundo para trabalhar no padrãozinho, certinho. Vai todo mundo fazer um serviço excepcional. Mas antes não era? Era também. Não, era excepcional, mas a gente relevava alguns pontos que a gente sabia que não ia dar problema. Mas aí, como a gente trabalhava com metodologia, tem 0 ppm, né, partes por milhão, e teve um determinado momento que a gente trabalha 0 ppb, partes por bilhão, ou seja, 0 defeitos em 1 bilhão de peças produzidas. Então, eu vou entrar nesse conceito firme e vai ser 0 ppb aqui, e é isso mesmo que vai acontecer. E aí que foi, uma semana bem intensa de trabalho, bem fixo, e aí que o meu chefe não gostou. Daí eu falei assim, pô, cara, o que tá acontecendo? Você tá comprando briga? Não. O que eu fiz de errado no meu trabalho? Eu falei, não, Kleber, não é que fiz errado, mas tá difícil aqui, o pessoal aqui tá nervoso. Pá, mas fale pra mim, o que eu fiz de errado no meu trabalho? Não, Kleber, faz o seguinte, você vai pra casa, sei lá, descansa um pouquinho, pensa um pouquinho, e amanhã a gente conversa. Não, vou fazer o seguinte, eu vou pra casa, você pensa, você vê aquilo que eu fiz de errado no meu trabalho e amanhã a gente conversa, tá bom? Pode ser? Não, Kleber, você vai lá, você descansa e amanhã a gente fala, não, faz o seguinte, você pensa, veja o que eu fiz de errado no meu serviço, daí amanhã eu volto aqui e tá tudo certo, beleza? Tá certo? Pode ser? Você pensa lá certinho? Amanhã a gente conversa? Aí eu fui embora, aí que eu cheguei em casa e falei pra Daiane, amanhã você vai pro seu trabalho, vai pedir as contas, eu vou pedir as contas e nós vamos ver do YouTube. Caramba! Deu certinho com os 3 centavos de dólar ali? Exatamente, deu certinho com os 3 centavos de dólar. Foi nesse dia que deu os 3 centavos de dólar com essa ocasião. Eu falei, cara, tudo certo no momento certo. E eu falei, não, tem aqui, ó, dá dinheiro, 3 centavos, cara. Isso aqui paga, velho. Paga 3 centavos. Aqui dólar, vai, faz um múltiplo ainda. Digamos, se fosse naquela época 6, dava 18 centavos, cara. Pô, show, já dá 18. Entende? E aí que foi, no dia seguinte eu fui trabalhar, daí ele já chegou pra conversar comigo. Eu falei, não, pra mim não interessa. Ele queria que eu continuasse, falando, pra mim não interessa. Eu já decidi, eu realmente quero sair da empresa. Já tenho outra coisa. Mas como assim, Cleber, o que você vai fazer? Não, eu vou trabalhar com o YouTube. Como assim? Não, eu vou trabalhar com o YouTube. Infelizmente, pra mim não dá. Acho que a situação aqui não ficou legal, não interessa. Daí, no final das contas, ele pediu ainda pra poder ficar mais um mês, pra finalizar alguns projetos, pra elaborar inúmeras coisas, realizar um treinamento interno. Aí, quando no último dia que eu anunciei, ninguém sabia que eu ia sair, eu anunciei, aí veio inúmeras pessoas pedindo para mim ficar, ofereceram outras propostas. Eu falei, não,
Não dá, gente, eu tô indo. E aí aquele questionamento, como assim, cara? Você vai trabalhar com o YouTube? Você vai gravar vídeo pro YouTube? É isso mesmo que eu vou fazer. Sério, cara? É isso mesmo que eu vou fazer. Com 3 centavos de dólar. E a pergunta é, reencontrou esse líder depois disso? Agora com o canal bombando ou ainda não? O mundo dá muitas voltas, porque é o seguinte, esse é um negócio interessante, porque nos meus 2.200 inscritos, a primeira empresa que eu entrei em contato para fechar parceria foi com eles. E o que ele me falou? Ah, Kleber, agora não dá porque eu tô ocupado com muitos projetos. Beleza, não tem problema nenhum. E aí sim que foi que eu enviei e-mail para a Bélgica, para poder fechar a parceria. E aí, depois que eu fechei a parceria, eles vieram, Kleber, poxa, a gente queria fechar a parceria. Cara, desculpa, mas agora eu tô muito ocupado. Já tem outra parceria fechada já. Então, eles vieram por inúmeras vezes nesses 4 anos querendo fechar parceria comigo. Eu, cara, não dá. Hoje eu tenho contrato, exclusividade. Não dá. Hoje eu não consigo trabalhar mais com vocês. Mas... E foi, cara. O mundo, infelizmente, dá voltas. Mas eu que implementei um monte de estratégia lá, coisas na empresa. Resumo da história, você tem que agradecer a vida desse cara todos os dias, Exato. porque ele fez você tomar 2 decisões diferentes que fizeram você chegar aqui hoje. Exato. A primeira é abrir mão do seu sonho de ser diretor de uma multinacional, e a segunda é buscar um outro parceiro, que provavelmente foi o que fez você abrir todas as outras portas, Exato. né? Então, um abraço pra você aí que fez o Kleber se demitir. Muito obrigado, cara. A minha felicidade deu resultado, cara. Acho que continue, persista na felicidade. Eu acho que, às vezes, você tá num trabalho que pode ser que não seja tão interessante, mas entenda que é uma ponte para você chegar em outro lugar, desde que você estabeleça aquela meta. Poxa, eu quero ser o diretor, então naquele momento que não era diretor, era um analista, tudo bem, cara, eu entendo que aquilo vai ser um ponto, é só o começo. Não tem por que eu ficar nervoso, porque eu estou construindo, é o passo a passo. Não tem como eu simplesmente entrar no ramo de engenharia ali e cair logo de cara na indústria como diretor. É um crescimento, são etapas. Então não tem por que eu ficar trabalhando triste. Se eu ficar trabalhando triste, aí que não vai dar resultado, aí que as coisas não vão acontecer. Então eu preciso ser feliz, preciso ser motivado e usar dessa minha força para poder alcançar esse meu objetivo. Então esse é um ponto extremamente importante que as pessoas têm que ter em mente. Agora, se você é uma pessoa negativa, se você é uma pessoa triste, tenha certeza que toda essa energia vai ser convertida, suas coisas vão dar tudo errado. Né? Pensamentos levam a ações, ações levam a resultados. Cara, é fato. Né? Se você tem esse tipo de metodologia e chegou aqui desanimado para trabalhar, meu amigo, pode ter certeza que mais coisas vão acontecer nesse seu dia, porque... Isso é um efeito dominó, cara. Tudo gira em torno da energia que você emprega, né? Exatamente, cara. Você vai com energia ruim, a tendência de não dar certo é grande, né? Gigantesca. E eu falo por inúmeras vezes isso aconteceu comigo. Um dia que eu cheguei confiante no meu trabalho, eu falei, nossa, cara, tantas coisas, tantos e-mails chegando de parceria, todos os trabalhos. Eu falei, cara, que fantástico. Quanto mais vai, mais. E aí aquele dia que eu já tô meio triste, eu percebo que as coisas começam a caminhar, porque as suas ações também vão levar a isso. Então, tudo é um efeito. Uma coisa que ficou claro com esses exemplos que você trouxe é que você é uma pessoa que planeja bastante. A Daiane talvez possa falar mais sobre isso, né? Mas quais são os próximos passos para o canal? O que vocês buscam? Quais são as metas? Porque imagino eu que tá tudo planilhado. Parece ser o cara que já definiu, daqui a pouco 1 milhão, daqui a pouco 2, e já sabe o que vai fazer. Como que funciona essa estratégia de vocês e esse planejamento para o futuro? O Kleber, desde o começo, ele fazia. Eu não tinha essa. O Kleber sempre me incentivava nessa parte. Ele colocava lá a folha, ele colocava tudo o que ele queria, o carro que ele queria, ele quadro imprimia. dos sonhos. O quadrinho dos sonhos, isso. Ele colocava tudo, né? Uhum. Então, ele que me incentivava nessa parte. A gente tem que ter certinho o que a gente quer. A gente tem que sonhar, tem que ter um objetivo e pra gente poder ter essas metas, né? E hoje a gente tem o YouTube, né? Hoje a gente tá se dedicando mais ao Instagram, né? Então, a ideia esse ano, agora que eu tô começando voltando mais para estar junto com o Kleber, né? Então, a gente se voltar a se dedicar um pouquinho mais no YouTube também, aos produtos digitais, que é onde que a gente quer também trabalhar mais forte esse ano, né? A gente quer trabalhar, a gente não tem ainda os números, como você falou, isso vai ser consequência, né? Mas a energia para fazer acontecer já dá para ver que tá já tá em alta.
Você falou dos conteúdos digitais, vocês têm cursos também, né? Como é que Isso. tá isso daí? Então, hoje nós temos o nosso e-book, o Guia Definitivo de Manutenção. Né? Um e-book que eu demorei basicamente 6 meses para poder escrever ele. Eu peguei inúmeros manuais de montadoras, vários livros que eu li, toda a experiência dentro da oficina mecânica, dentro da indústria automotiva, enfim, inúmeros pontos que eu fui aglomerando, colocando em um lugar só. E aí eu peguei e criei o Guia Definitivo de Manutenção, vai mostrar quais manutenções realizar, quando realizar e como realizar. E aí, em base desse e-book, aí eu fiz um curso, que é o Seu Carro Sem Segredos. Então, lá também, com videoaulas, daí nesse caso, que é um curso que também vai mostrar como que é o funcionamento do carro, quais manutenções você deve realizar, tudo de uma maneira fácil de entender. Eu sempre gosto de falar, digamos, o tema, né? As manutenções que você não conhece da maneira que você entende. Esse é o lema. Então, apresentar coisas que a maioria das pessoas não costumam saber que existem no carro, as manutenções que as pessoas costumam nem fazer porque não conhecem. Mas eu explico de uma maneira que a pessoa possa entender. Então, esses 2 primeiros, e aí com base nisso, vendo aí que existem muitas dores no mercado, principalmente na compra de carro usado, eu criei um checklist para a compra de um carro usado, ou seja, poxa, eu quero comprar, mas o que eu tenho que olhar? Então, um checklist completo, você vai lá, acessa esse checklist, é uma folha, são basicamente 4 folhas de perguntas que você pode fazer para o proprietário para saber se ele está te enganando, para saber se ele está vendendo um carro que está maquiado, coisas que você pode olhar no carro e já diagnosticar se é um carro que também está maquiado e também maneiras de você fazer um test drive no carro e avaliar se ele tem problemas ou não. Daí é o checklist junto com videoaulas de como fazer. E aí tem a minha planilha de manutenção, né? Que lá você coloca, por exemplo, os dados do seu carro, coloca a quilometragem que está e as revisões que você realizou, automaticamente vai dar a quilometragem e o tempo, o dia que você deve realizar cada manutenção do seu carro, seja uma inspeção ou substituição. Então são esses produtos que nós temos hoje, que nós criamos aqui. E digamos que começamos a trabalhar o ano passado, né? Que foi onde a gente começou a trabalhar com o Instagram. Começamos o Instagram até como metas que vocês tinham perguntado. O ano passado, nós começamos no mês de janeiro do Instagram com 30 mil seguidores. E aí nós focamos no Instagram. A minha meta era chegar no Instagram até o final do ano com 100 mil seguidores. Nós fechamos com 670 mil. Então, graças a Deus... Detestava o Instagram, Detestava o Instagram, Quer cara. dizer, ele ainda tem uma dificuldade com o Story. Eu que tô sempre lá falando. Porque eu, assim, apesar de tudo, eu sou uma pessoa, assim... mais vai pessoal, gravar cara. Story sim, pega o chinelo lá. Bem isso. Então, eu não sou uma pessoa, assim, que compartilha a minha vida pessoal, sabe? Eu sou, assim, mais reservado nesse ponto. Então, pra mim é difícil. Eu sei que o Instagram, ele é muito utilizado para isso, né? Para compartilhar o pessoal. Gerar conexão, né? Você precisa, né? Pôr um pouquinho. Falar um pouquinho mais de você. Exato. E é essa que é, tipo assim, né? Eu tava um pouco... mais em casa, né? Com as meninas. Mas eu tô lá, sempre lá, falando, Kleber, você tem que fazer isso. Kleber, você tem que fazer aquilo. Então, inclusive foi com o Instagram, né? Na hora que ele começou a se dedicar, deu certo. Deus, e qual que foi a estratégia para sair de 30 para 700 mil seguidores? Persistência e consistência. Acho que esse é o ponto importante. E criar conteúdos de valor. A partir do momento que você resolve o problema de alguém, você ajuda alguém, você ativa alguns gatilhos mentais na pessoa. Primeiramente, reciprocidade. Poxa, nossa, o cara me ajudou aqui, apresentou uma coisa que eu não sabia, resolveu um problema que eu tinha com o meu carro. Consequentemente, essa pessoa vai querer retribuir aquilo que eu fiz por ela. Seja seguindo, seja curtindo, seja comentando, seja compartilhando para uma outra pessoa. E assim você vai gerando outros tipos de gatilho. Através dessa ajuda que você fez, uma pessoa vai comentar. Nossa, que conteúdo fantástico, nunca tinha escutado isso na minha vida. Cara, que explicação ótima. Enfim, vários pontos. E aqueles comentários vão ativar o quê? Um gatilho de autoridade para outras pessoas. Enfim, então são vários pontos que você vai ativando com o conteúdo que você vai criando. Então, ajude pessoas. Você quer crescer, ajude pessoas. Acho que isso é o ponto fundamental para que você possa ter um crescimento. Agora, se você fica criando conteúdo, às vezes, que talvez não vai ter uma relevância nesse sentido, a probabilidade de você crescer é mais baixa. É claro que existe um nicho de entretenimento. Beleza. Aí é um outro ponto. E aí você tem que ser bom em entreter pessoas, né? Em criar conteúdos divertidos, diversos. Então, é um outro nicho. No caso específico de informação, no meu caso de mecânica, né? Nicho que eu estou,
é ajudar pessoas. Quando você ajuda uma pessoa, cara, quando você transforma a vida de uma pessoa, cara, é fantástico, que os resultados vão vir naturalmente. Mas assim, ó, uma dúvida que eu tenho é a quantidade, porque você falou persistência e constância, legal. Mas qual foi a quantidade de conteúdo que vocês criaram? Vocês usaram o ChatGPT para criar conteúdo? Estão criando baseado no seu conhecimento só pessoal mesmo, com a bagagem que você tem, que não é pequena? Edição, tá? Todos os vídeos estão sendo editados, está postando vídeo mais amador para ter mais conexão com o público? Qual que foi a estratégia? A gente começou a usar mais o Reels. O Reels é uma ótima forma, tá? Se você está começando no Instagram, é uma ótima forma de seu conteúdo ser, né, aparecer para mais pessoas e você crescer. Mas o que acontece? Às vezes você tem muita visualização no Reels, né? O Instagram ajuda muito, né, para quem cria os Reels. Mas se você não tiver ali um perfil bem estruturado, se a pessoa entrar no seu perfil e não ver mais daquele conteúdo, ela não vai ficar, ela não vai se inscrever. Então, é importante, sim, estar postando Reels, mas que os conteúdos conversem, que seja claro quem você é, do que você fala, né? Então, ali, tudo é importante, né? Tudo tem que ser pensado. A descrição, para as pessoas entenderem, né? A sua foto, os posts que você está fazendo, tem que também ter relação para a pessoa ver que ela vai ver mais daquilo, sabe? Então, o Reels foi importante para a gente passar desses 30 mil e tá onde a gente está agora. São pontos assim, por exemplo, o Reels, ele entrega a maior parte do tempo para fora, para não seguidores. Os posts em foto entregam na maior parte para seguidores e os stories também para seguidores. Ou seja, você cria um Reels para você chamar a pessoa. Chamou atenção, a pessoa vai o quê? Clicar. Mas quem que é esse cara que tá falando aí, né? Aí ele entra no perfil, vê lá mais muitas coisas. Opa, interessante, né? Aí clica nos stories. Legal, gostei que ele tá falando ali. Entendi, cara, bacana. Vale a pena seguir. E aí, a partir do momento que a pessoa tá seguindo, aí você vai trabalhar nos stories e também com alguns posts que vão ser entregues mais para os seguidores. Que tem esse tipo de formato, tem esse tipo de entrega. E é isso que vai fazer com que essa pessoa permaneça, né? Então, são esses pontos. Você cria um ponto de atenção e depois cria uma retenção com ele, com outros tipos de conteúdos. Por isso que você tem que estar sempre ativo ali nos stories, né? Sempre tô falando, Kleber, faz stories. Depois até tem que pegar e fazer uns stories. Né? Porque se a pessoa entra no seu perfil, você não tem nada de story, nossa, ela quase não mexe, ou o seu post ali faz muito tempo, então ela não vai te seguir. Né? Então tem que ver que você tá ali, tá sempre ali, que a pessoa vai ver. Em termos de quantidade, você tinha perguntado, assim, eu tava postando acho que uns 15 Reels por mês, mais ou menos. Caramba! Então foi mais ou menos cada 2 dias. Então foi mais ou menos dessa base. Quando foi no YouTube, pra gente alcançar os nossos 100 mil inscritos, que eu estava realmente focado a chegar nos 100 mil inscritos, eu cheguei a gravar 22 vídeos em um dia e postei, né? Depois, no mês, todo dia tinha vídeo no canal. Todo dia. São 30 vídeos que eu postei no mês que nós alcançamos 100 mil inscritos. Então eu pensei, cara, eu quero chegar nos 100 mil inscritos antes de junho. É isso que vai ser o grande foco. Então vou fazer isso aí dar certo. E aí que eu peguei e gravei um vídeo por dia, pegava lá conteúdos diversos, pesquisava sobre as coisas que estavam acontecendo, entrava em revistas, jornais, notícias, via as tendências, e aí então com base nelas eu começava então a criar aqueles conteúdos ali. Então... E assim, na verdade, sobre isso é importante que você falou, sobre a quantidade de vídeo, de post, principalmente no YouTube, né? Você tem que ter uma constância. Não adianta você postar um vídeo hoje, daqui você vai postar só daqui um mês. Não precisa ser todo dia, até é bom ter assim, né? Um dia sim, um dia não. Mas se você fica muito tempo, então assim, o YouTube entende que você não é um criador de conteúdo que tá, né? Exatamente. E sobre o Instagram, também é bem importante a gente falar, né, sobre... mas como atingir bastante visualização no Reels, né? São dicas que a gente tem que compartilhar. Vai direto, não enrola, fala direto já o que você quer. O Kleber sempre coloca ali um videozinho de alguma coisa que tá acontecendo para prender a atenção da pessoa. Aqueles 3, 5 segundinhos ali é primordial para seu vídeo estourar. Para segurar a atenção. Para segurar. E vocês falaram sobre quantidade de conteúdos. Tá certo que você tem uma infinidade de possibilidades para falar de coisas técnicas, mas os conteúdos são finitos, né? Como é que você lida com isso? Tem que ser reciclados. Às vezes uma maneira, como eu disse para vocês, não existe vídeo perfeito. E às vezes aquele vídeo que você fez com um tipo de linguagem
você pode replicar ele, só que com uma linguagem diferente. Esses dias mesmo eu repliquei um conteúdo que eu fiz há 6 meses atrás. Né? Ele é um conteúdo que tinha dado muito certo. Ele tinha dado, acho que 6 milhões de visualizações. E aí eu repliquei ele com uma linguagem diferente e ele deu 9,9 milhões de visualizações. Caramba, cara. Você entende? Então, eu reciclei o mesmo conteúdo. E eu utilizei as mesmas estratégias, basicamente, só que com uma linguagem diferente, uma maneira diferente ali de aplicar. Então, você pode reciclar o conteúdo ali. E às vezes misturando com outros pontos. Isso é extremamente importante. Eu acho que teve mais um outro vídeo que eu fiz aqui esses dias. É aqui, ó. Esse vídeo, o vídeo tinha dado 1 milhão e 600 mil, e eu repliquei ele de novo e deu 2,1 milhões de visualizações. Você entende? Então, reciclei o mesmo conteúdo, só que aplicado de uma maneira diferente. E aí que é o nosso trabalho, né? Você entrar naquele, né? Você tem que estar sempre analisando, como eu tinha falado no começo. Entra nos seus vídeos que estão dando certo, que foram os de mais sucesso, vê o que você falou, quais são as palavras que você usou, como você começou. E aí você pode falar de um assunto diferente, mas com as mesmas formas ali que você usou. Talvez a imagem parecida, as cores, né, o cenário. Tudo isso você vai analisando o que chamou a atenção nesse vídeo, né? Então, acho que vocês usam uma estratégia que o Érico Rocha fala que, na maioria das vezes, os passantes, os visitantes são diferentes, né? Então, precisa ter esse mesmo conteúdo reciclado, porque provavelmente quem assistiu lá já ficou velho, né? Talvez ele nem veja que o seguidor novo, ele não vai ter acesso àquele conteúdo que está antigo. Então, se você reposta, se você refaz, ele vai ter acesso e vai ter mais visualização. Seria basicamente isso. Isso. Até porque no Instagram, diferentemente do YouTube, a perpetuidade do conteúdo ela não é muito grande. Por exemplo, ele vai ter uma durabilidade ali, que seja uma semana, né, de visualização. Depois disso, o conteúdo some. Dificilmente ele vai aparecer para a pessoa. Algo que no YouTube, com o trabalho das palavras-chave, ele acaba sendo mais perpétuo porque existe um mecanismo de pesquisa para isso, né? Existe um título, existem as palavras-chave, enfim, tudo isso vai fazer com que aquele conteúdo possa perpetuar por muito mais tempo. Agora, no Instagram, não. Quantas pessoas pesquisam, quero aprender como fazer um bolo de fubá cremoso rápido e fácil no Instagram? É só o que tá em alta, né, que aparece. Então aparece para você porque aquele conteúdo se viralizou pela qualidade dele, né? Mas você não faz isso com o Instagram, mecanismo de pesquisa. Então, por isso que você consegue reciclar dentro do Instagram esse tipo de conteúdo de uma maneira mais fácil do que no YouTube. No YouTube, às vezes, é um pouquinho mais difícil porque ele é um mecanismo de pesquisa, né? Você estava falando, eu lembrei de quando a gente começou a criar vídeos lá em 2019, que depois a gente até parou porque a gente viu que não ia dar certo naquela época, tinha que aprender um pouco mais, né? E a gente tinha uma dificuldade de pensar, como que eu crio um vídeo pro YouTube que, sei lá, pelo menos uns 5 minutos falando de um conteúdo, né? E no Instagram é totalmente diferente, né? Como que eu encaixo um conteúdo complexo dentro de 1 minuto e meio? E é outra dificuldade também, né? Porque você tem que ser rápido, você tem que segurar a atenção e você tem que falar, você tem que colocar o conteúdo de uma forma rápida ali, né? E é um outro desafio, né? Muitas vezes tem assuntos extremamente complexos e eu tenho que resumir que, por exemplo, eu vou falar sobre gasolina. Se fosse para mim falar só sobre gasolina, eu faria um vídeo pelo menos de 30 minutos. E aí eu tenho que enxugar 30 minutos sobre gasolina, as propriedades da gasolina, e colocar em 1 minuto. E aí, claro, né, sempre vai ter aquele comentário. Mas você esqueceu de falar sobre isso. E, cara, como que vai falar? Como que eu vou falar sobre isso em 1 minuto? Vou falar ponto de fulgor, temperatura de autoignição da gasolina, octanagem e por aí vai, em 1 minuto. Se fosse até para mim poder falar sobre um determinado ponto, sobre octanagem, por exemplo, já ficaria difícil de falar para você sobre octanagem em 1 minuto só. Você entende? Então, é algo complexo. Aí você tem que falar sobre algumas propriedades de maneira bem rasa, bem superficial, para que a pessoa saiba que existe algum ponto. Por que o etanol demora mais para pegar no frio? Por causa da temperatura de autoignição. Isso faz com que o uso da gasolina em dias frios seja mais benéfico para você, para que o motor possa funcionar de maneira perfeita. Pronto. Não vou explicar mais as diferenças de temperatura, o ponto de fulgor que evapora, isso, aquilo, mas... Entendeu? Então, Caramba. pronto. Expliquei para você o que eu demoraria, por exemplo, para explicar de maneira técnica, uns 45 minutos. Entende? Porque as pessoas estão cada vez mais sem tempo, cada vez querem coisa mais rápida. Então, até mesmo o YouTube o Instagram mesmo que a gente tá falando, né? Tem um pouquinho mais de tempo, mas o Kleber, né, sempre tenta manter 1 minuto, porque mais tempo... que a pessoa tem menos tempo a pessoa ficar ali, vai O percentual de retenção vai ser maior. Isso, vai ser maior. Exato.
Então não use tudo, né? O tempo que você tem. Seja mais rápido. O Instagram aumentou o Reels para 1 minuto e meio. E o YouTube aumentou o Shorts para 3 minutos. Ele está vendo a tendência de cada vez mais as pessoas estão aqui com o celular, né, na vertical, assistindo, passando como se fosse uma prateleira ali, olhando, passando, isso que interessa. Quando interessa, você para e fica olhando, né? É do que você ficar aqui ali assistindo um vídeo aqui. Porque o número de pessoas que está assistindo em televisão aumentou bastante. Ou seja, se você cria um conteúdo bom na vertical, geralmente são conteúdos mais longos. E a pessoa utiliza, digamos, como se fosse Netflix, né? Então ela vai lá, escolhe alguns conteúdos longos, bota na televisão e ela assiste mais. Então o conteúdo longo está sendo mais consumido na televisão hoje em dia. O YouTube está servindo como isso. A gente tem ainda, no Shorts, hoje, a gente tem mais visualizações no Shorts do que nos vídeos longos, Mas tá começando, voltando um pouquinho mais isso de vídeo longo. As pessoas estão, como o Kleber falou, assistindo como TV. Então, o pessoal que tem ali, que explica o passo a passo, ou mostra como se fosse ali uma novelinha, também. Então, são estilos diferentes. Tudo pode dar certo, gente, né? Sim. Tem que fazer um mix de tudo. Tudo depende do perfil, do público, né? Sim. Tem tudo isso. Exato. E se vocês fossem começar do zero hoje, mas vocês podem ter a bagagem atual, mas vai começar agora, do zero. Deu um pane na internet, vocês perderam o canal, o que vocês fariam? Eu hoje, né, novamente, eu criaria o canal, mas daria mais ênfase no Instagram, porque é uma rede social que está mais em alta, né? E é uma rede social que converte mais. É uma rede social que possibilita coisas maiores, no sentido, por exemplo, de publicidade e propaganda, e de conversão e de uso para produtos digitais. Então, hoje eu entendi algo que no passado, para mim, eu odiava, detestava, não queria mexer com o Instagram, mas como o algoritmo do YouTube ele mudou bastante depois das eleições, as eleições foi um marco absurdo. Foi o que transformou o YouTube. Hoje nós temos o gerente de parcerias do YouTube, então é uma pessoa direto do YouTube que entra em contato conosco, a gente faz reuniões para discutir alguns pontos. E quando teve essa questão, eles deixaram bem claro, olha, o YouTube está se transformando. Os canais de política, tudo aquilo que está acontecendo, está fazendo com que o YouTube no Brasil ele se transforme, mude completamente. E desde então, mudou. E aí a gente percebeu o quê? Primeiramente, o investimento das empresas no YouTube baixou absurdamente. O temor com o governo atual levou as empresas a cortarem as verbas de marketing. Poxa, o que antes tinha ali uma verba alta, fez com que, cara, a última coisa que eu vou mexer agora é marketing. Eu vou investir muito pouco com isso. E aí, então, o ano inicial do primeiro ano do governo foi um ano tenebroso para quem trabalhava com redes sociais, com marketing digital. Porque realmente, digamos que quebrou. As empresas deixaram de investir forte. E voltou o ano passado, que começou a melhorar, mas mesmo assim ainda com uma verba reduzida. E o YouTube não voltou ao que ele era antes da troca de presidência. O YouTube realmente ele mudou absurdamente e não paga como pagava antes. Então, eu focaria, por exemplo, no YouTube, claro, pensando a longo prazo para ter uma renda passiva, né? Para que tenha ganhos, né? Porque acho que vale a pena você conciliar. Mas eu daria foco no Instagram, pensando na capacidade de venda de produtos digitais, que acho que isso seria o meu foco hoje, né? Que é a estratégia que nós queremos seguir. Seria legal também, né? Você criar um projeto, desenhar um projeto e apresentar para uma empresa que queira já entrar no negócio com você. Exato. Que nem a primeira empresa que acreditou na gente. Então, assim, o Kleber falava com segurança, acreditava, e eles também começaram a acreditar. Então, se juntar, né? Ter parceiros é muito importante para a gente crescer. Então, acho que também seria uma boa estratégia. E claro, com as informações que a gente tem hoje, seria muito mais fácil, né? Aplicar essas coisas um pouquinho dessas coisas que eu já falei para você. Tem muitas outras coisas que fazem, né? Dar certo, tanto no YouTube quanto no Instagram, mas basicamente é isso. Então, agora a gente já seria mais fácil, né? Tem o conhecimento. E um ponto importante que a Daiane falou, né? De falar com autoridade, com certeza. No começo, quando eu comecei com o YouTube e eu mudei pra Capão, alguns amigos meus, a primeira coisa que falaram, Kleber, você virou blogueirinho, né? Blogueirinho agora, né? Isso aí, tá gravando as coisas e tal. Via os stories que eu gravava no Instagram, os vídeos que eu fazia, então virava um momento, assim, de sátira, né? Só que, assim, primeira coisa, apesar de eu ser pequeno, eu tinha lá meus 1.000 inscritos, meus 5.000 inscritos, tinha lá, tinha 500 seguidores no Instagram,
E é um ponto, uma chave que a pessoa tem que entender isso. Mas não vou ficar gravando isso, não vou ficar mostrando aquilo que eu faço. Vergonha, né? Tem vergonha, isso, aquilo. Se você tem um comportamento de uma pessoa que tem 1 milhão de seguidores, é isso que vai fazer você crescer. Agora, se você fica com o comportamento de uma pessoa que tem 0, 100, 10 seguidores, cara, pronto, quebrou, cara. Você tem que ter a cabeça de alguém grande. Senão, por que a pessoa vai crescer, vai seguir alguém que é menor que ela? Né? Qual que é a intenção? Qual que é a vantagem? Você sempre tem que oferecer algo a mais. Uma lição que eu sempre tive na minha vida é: esteja em um ambiente onde você é o mais burro possível, onde você é o cara mais burro. Por quê? Nesse ambiente você vai estar crescendo, nesse ambiente você vai estar adquirindo conhecimento. Se você estiver em um lugar onde você é o cara mais inteligente, já era, porque você só está doando. As pessoas estão sugando o seu conhecimento. Ou seja, e seja exatamente esse tipo de pessoa nas redes sociais. A pessoa que oferece, que dá informação, que leva algo diferente de outras pessoas, do que a maioria faz. Porque eu falo assim, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas agora, quero ver, você vai lá manter uma constância, oferecer informação, postar os stories constantemente e encarar esse julgamento como sendo o blogueirinho de Capão Bonito aí, né? Como sendo algo que, é natural. Fala, beleza, eu sou blogueirinho, mas graças a Deus hoje eu vivo de ser blogueirinho, cara. Então, se eu tivesse acreditado nessa crença, se eu tivesse caído nesse golpe aí poxa, nossa, como assim? Agora as pessoas não me conhecem como engenheiro mecânico, me conhecem agora como blogueirinha. E às vezes quando eu entro em contato com as empresas, elas falam assim, Kleber, nós gostamos, você como sendo um bom influencer. Eu falo, desculpa, mas influencer eu não sou. Eu não gosto desse título que parece até um pouco pejorativo, sabe? Assim, eu sou engenheiro mecânico de formação, eu atuo e eu compartilho o meu conhecimento, mas eu não sou um influencer digital. Sem querer você mas talvez você não goste desse Eu não gosto desse termo, assim, que eu acho que parece, às vezes, meio pejorativo, sabe? E as pessoas têm esse tipo de preconceito. E outra, né? Tem um ditado, né? Você é louco até começar a dar certo. Então, assim, nossa, a gente teve críticas, né? Pessoas falaram, como eu falei, doideira. Imagine, sair, você já tava com um bom emprego, sair, voltar pra Capão, que não tem tanta oportunidade, principalmente na área, né? Então, assim, até dar certo, você é doido, você... Enfim. Então, não desista. Você tem que, mesmo doido, não escuta o que o pessoal tá falando. E vão tentar te derrubar, cara. Vão tentar te derrubar inúmeras vezes, cara. Vão fazer de tudo pra queimar sua imagem, vão fazer de tudo, mas aquele negócio, assim como eu via até hoje, né? Pessoas comentam porque elas não têm coragem de fazer aquilo que você faz. Elas tentam diminuir porque elas não são aquilo que você é. Então, elas não aceitam. Elas não querem o que você tem, só quer que você não tenha também. Exatamente. Né? E acho que esse é um ponto importante. Eu aprendi muito com isso. Você quer saber realmente quem são seus amigos? São aqueles, não aqueles que estão contigo no momento difícil, momento que você está na lama. Porque é fácil ele estar com você, porque ele está numa situação superior à sua. Eu tô melhor que o Kleber. O Kleber tá no chão ali, o Kleber tem 500 inscritos ali, não sei o quê, não tá tendo resultado. Agora, uma pessoa que realmente vai se mostrar amiga é aquela que suporta o seu sucesso. Aquela pessoa que estando abaixo ainda está do seu lado, está andando contigo. Esse sim, de fato, é o verdadeiro amigo. Esse sim é a pessoa que você pode confiar. Porque a pessoa que suporta a inveja foi deixada de lado. E às vezes isso é algo para aprendizado. Então eu já vejo das pessoas que eu convivia antes, quantas que eu tenho aqui? Pouquíssimas. Então, porque realmente conseguiram ter isso como algo bom e a gente compartilha conhecimento. Cada um na sua área, a gente troca figurinhas. Isso é benéfico. Agora, aquela pessoa que me chamava de blogueirinha lá no passado, hoje já, infelizmente, a gente não tem mais contato. Né? Sim. Rapaz, que aula, hein? Viu só, cara? Eu sabia que ia ser bom, cara, mas eu não imaginava que ia ser tão bom assim. Espero que tenha aí ajudado alguma coisa. Eu tenho certeza que ajudou, Kleber. Bom, já quero de antemão agradecer vocês aceitou de cara, já aceitou nosso convite, a Daiane, muito obrigado por responder lá no Instagram. Kleber, muito obrigado por vir aqui e compartilhar seu conhecimento, cara, fantástico. Só das coisas que eu anotei, acho que a gente já vai começar, o Pedro tá ali do lado, né, Pedro? Mas você já sabe o que a gente vai ter que fazer, né? Então, a gente já vai começar a mudar algumas estratégias baseado no conhecimento que vocês compartilharam, então...
Em nome da WLS, já agradeço vocês de antemão, muito obrigado. E no final, a gente costuma deixar um recado para quem nos assistiu até aqui, são 1h30 compartilhando conhecimento, né? Então, que você deixe um recado para nossa audiência, que a Daiane também possa deixar um recado como estrategista digital, que deu para ver o quanto conhece, o quanto domina do assunto. E depois que vocês derem o recado de vocês, eu e o Walter vamos compartilhar quais foram os principais insights que nós tivemos baseado naquilo que vocês trouxeram. Então, quem quiser começar, fica à vontade, daí é nessa câmera. Labar, pode começar. A primeira dica, né? Primeiro que eu quero dizer é não desista. Se você tem um objetivo, tá dando errado, não desista, estude, domine aquilo que você decidiu fazer, porque com certeza isso vai, uma hora ou outra, você vai alcançar e vai chegar no sucesso. Show de bola. Eu acho que esse realmente é o ponto principal. Você ter persistência e consistência. Independentemente do ramo que você esteja atuando hoje, se você está numa situação ruim, entenda novamente que você está num ponto que ele é temporário. Então defina suas metas, se programe para exatamente saber aonde que você quer chegar. Pense um pouquinho na história do descobrimento do Brasil. Tinha um barco que, de certa forma, não tinha um rumo certo, e sem querer ele veio parar no Brasil e descobriu o Brasil. Ou seja, onde o vento tocar, ele foi levado e sem querer chegou aqui, né? E a mesma coisa pode acontecer com a sua vida. Se você não tiver um rumo certo, uma meta certa, algo muito bem definido, você pode parar em qualquer lugar, seja algo bom ou algo ruim. Mas a partir do momento que você define aquela meta e às vezes você está num lugar ruim, aquilo será temporário, porque você vai trabalhar para chegar e alcançar aquele determinado objetivo. Mas precisa de persistência e consistência. Entender que tudo é um processo, é passo a passo. Não tem como pular etapas. A partir do momento que você tenta pular etapas, você cai, né? É como uma escada saindo aqui do térreo para chegar no primeiro andar. É degrau por degrau. Às vezes você tentar pular uma etapa, pular um degrau, é um esforço muito grande que pode fazer com que você caia. Então vá degrau por degrau e com um sorriso no rosto, com alegria, determinação que você chega lá. Sensacional. E agora, Walter, sobrou para você falar quais são os principais insights. Vamos lá. Primeiro, eu achei incrível o quanto talvez a pior notícia da vida do Kleber pode ser a maior oportunidade que ele teve, né? Então, às vezes, se você está enfrentando uma grande dificuldade na sua empresa ou na sua vida, talvez esse seja o empurrão que você precisa para começar um novo projeto, né? E o Kleber falou também de um negócio que a gente já vem ouvindo em outros episódios, então é algo comum entre empresários, né? É sobre você ser antes de ter, né? Então, ter um comportamento de alguém que já tem 1 milhão de inscritos, então ter atitudes disso para você chegar nesse objetivo. E o principal aprendizado, talvez, que ele já falou no início do episódio, foi da estratégia de aumento de ticket médio, né? Então, o seu cliente sempre tem algo a mais para consumir de você. Vai de você estar atento a essas necessidades ou então de mostrar a necessidade para o seu cliente para você gerar demanda e converter em mais vendas e aumentar aí as receitas do seu negócio e, consequentemente, as oportunidades das pessoas que estão no mesmo barco que você. Eu acho que você colou aqui, cara. Você viu? Igual? Não é possível. Ficou mais difícil, mas vamos lá. Vai lá. Primeiro ponto que o Walter ainda não falou, né? Porque ele citou vários. Mas eu gostei muito de uma frase que eu não lembro qual dos dois falaram, mas pensamentos levam às ações e as ações geram resultados. Então, tome cuidado com o que você está pensando, com o ambiente que você está inserido, porque é sua responsabilidade gerar resultados. E faça o contrário, né? Já que ações geram resultados e pensamentos geram ações, comece a entender de trás para frente. Se o seu resultado está ruim, talvez é porque o seu pensamento está levando você a ações que não fazem diferença na sua vida. Outro ponto que falaram também é que quando você for criar um conteúdo, é 80% informação e 20% do tempo tentando vender. E na maioria das vezes a gente acaba invertendo, né, o Pareto. A gente acaba fazendo 20% de informação e 80% do tempo tentando vender. Então toma cuidado, presta atenção, porque tem que ser relevante para o seu público. E eu vou repetir porque foi muito bom, mas se você tem a cabeça de quem já chegou lá, vai facilitar o processo. Então quando você olhar para cima, tenta agir como as pessoas que já estão melhores que você. Melhores quando eu falo na criação de conteúdo, tendo mais seguidores, porque com certeza elas fizeram por merecer. Então comece a agir da forma que essas pessoas já agem. Casal, muito obrigado mais uma vez. Quero reforçar, porque
Esse bate-papo foi incrível. Agradeço, que eu sei que o tempo de vocês estava curto hoje e se dispuseram a estar aqui com a gente. E sejam sempre bem-vindos aqui. Obrigado. A gente vai ficando por aqui, né, Walter? É isso aí. E bora decolar. Valeu. Valeu.